Olá pessoal, só um minutinho, guardando só o nosso convidado entrar, para a gente convidá-lo para ele entrar ao vivo aqui com a gente. Tudo bem, Elton? Olá, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Então, boa noite pessoal, boa noite aos amigos do Acredito, aos seguidores do perfil do Instagram do Acredito que estão assistindo essa live. Essa live ela ocorre toda quinta-feira, porém de maneira quinzenal. Numa quinta-feira ela ocorre pelo Instagram, na outra quinta pelo YouTube e pelo Instagram. É uma live um pouco maior, com um número maior de convidados. O tema da live de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as políticas públicas de saúde, sobre o tema da saúde, que é o tema que está mais em evidência nesse momento, que está afetando a vida de todos nós, em razão da crise do Covid-19. E o nosso convidado hoje é o advogado Marcelo Brunella, que é jovem, mas tem uma experiência aí muito grande, e ele assessorou a superintendência do IANSP, que é um hospital muito grande que tem aqui no estado de São Paulo, destinado aos servidores públicos estaduais. Então, boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, Elton. Agradeço principalmente a oportunidade que você, junto com o Acredito, deram para poder conversar um pouco sobre como que está a nossa política pública de saúde hoje, né? Agradeço muito a oportunidade. Seja bem-vindo, o espaço está sempre aberto dentro do Acredito. Marcelo, então para a gente já ir logo de cara para o nosso assunto, essa live ela vai ter aproximadamente 30 minutos, vamos ver se a gente consegue terminar 8h30. Se o assunto ficar um pouco mais empolgante, a gente prorroga alguns minutinhos, mas não muito mais do que isso, porque a gente tem esse cronograma. Bom, vamos lá. A saúde, que é um assunto de interesse de todos nós, a saúde, ela tem para mim, eu sempre vejo que a saúde, e também os pesquisadores na área de saúde, tem um marco muito grande na história da saúde no Brasil, que é a década de 80 e depois, consequentemente, a década de 90. Na década de 80, a gente tem a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi a abertura do debate, do diálogo e da luta pela saúde pública como a gente vê hoje. E na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que a gente teve grandes expoentes da saúde pública, começam a se esboçar as diretrizes para a Constituição de 88, que foi o marco da saúde enquanto um direito. Então, a primeira pergunta que eu faço para você é como que você enxerga essa luta por saúde, Como que você enxerga o SUS, a importância do SUS, que ele surge depois, com a Lei 8080 de 1990, e é o SUS que a gente tem hoje, com muitas pessoas sendo críticas ao sistema, mas, ao mesmo tempo, é um dos poucos países que tem uma saúde universal, integral, gratuita, e num país da dimensão do Brasil. Então, eu queria que você começasse a sua explanação falando justamente do início do SUS no Brasil.
Bom, Elton, eu acho que a gente precisa definir como um ponto de partida do SUS justamente a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Em que serviu como um divisor de águas, né, para a política pública e para o direito brasileiro sobre qual deveria ser a noção de saúde pública no Brasil. Antes, a saúde pública ela era restrita a uma lógica de assistência social e de previdência social. Não existia uma lógica concreta, uma construção lógica sobre o que é a saúde pública. A saúde pública era para quem trabalhava, tinha registro em carteira e fazia os seus pagamentos mensais regulares aos institutos de previdência. Primeiro aos institutos de previdência setorizados de cada setor da economia, depois ao INAMPS e INPS e, por último, ao INSS. O SUS eu vejo como um verdadeiro avanço civilizacional do Brasil. O Brasil sempre se propôs, ao longo das suas histórias, das suas constituições, desde o Império, em trazer maior difusão do próprio acesso do cidadão à chamada infraestrutura social, educação, saúde e segurança básica. O SUS veio justamente nesse sentido. Com aquele espírito de uma verdadeira primavera dos povos em 88, com a nossa Constituição, a Constituição brasileira estabeleceu o acesso universal à saúde como um mandamento constitucional. Então, não se dá para interpretar mais a saúde pública no Brasil de uma forma que não seja de acesso amplo, geral e restrito. E que foi justamente inaugurada com a regulamentação do SUS na Lei 8080. É um sistema extremamente essencial. O Brasil ele tem de índices europeus a índices subsaarianos dentro de um mesmo microcosmo geográfico. Se a gente pega, por exemplo, o exemplo da cidade de São Paulo, a gente tem do Tremembé até Engenheiro Marcilac, dentro do mesmo município, índices que nós vamos de uma Suazilândia até os índices de Zurique. Então, é justamente dentro dessa gama, desse universo de pessoas, que o SUS existe. Tanto para aqueles que têm condições econômicas de acessar a saúde privada, quanto aqueles que não têm condição econômica sequer de subsistir, que essa é a realidade verdadeira, né? Então, eu vejo particularmente como essencial. É essencial para a segurança do país, para a segurança da manutenção do Estado brasileiro, a existência do SUS. E de todo o seu aparato e mecanismo, que não é só o atendimento de saúde propriamente disso, dos postos de saúde até os hospitais de alta complexidade. Mas envolve também vigilância sanitária, envolve o controle de remédios e medicamentos do país, envolve a pesquisa científica. Então, SUS não é simplesmente o atendimento do posto, não é simplesmente a campanha de vacina. É toda uma gama complexa que envolve a proteção da saúde pública para o povo brasileiro. A gente pode imaginar, né, o que seria o país sem o SUS, tendo em vista o número gigantesco de desempregados que a gente tem hoje. Né? Você falou aí da questão da saúde ser focada nos grupos, nas classes trabalhadores, enfim. Então, realmente, acho que o acesso, então, é um dos grandes, as grandes inovações que o SUS trouxe para a gente. Eu queria te fazer uma outra pergunta, focando um pouco nessa questão. Acho que muitas pessoas criticam o SUS. Eu tenho acompanhado aí, quando o ministro da Saúde faz alguma live, alguém faz um comentário, as pessoas elas criticam o SUS como se elas não usassem o SUS. Né? E vale lembrar que mesmo quem utiliza a saúde privada está utilizando o SUS, porque quem regulamenta a saúde privada justamente é a nossa lei sanitária relacionada ao SUS. A saúde privada é uma saúde suplementar, mas que ela foi prevista justamente em complemento ao SUS. E o SUS ele é referência, né? O Brasil é referência em várias áreas: imunização, DSTs, atenção básica, né? Estratégia de saúde da família. E aí, pegando um pouco... Desculpa, não entendi. Tratamento de câncer. Tratamento de câncer, enfim, alta complexidade. Pegando um pouco desse gancho, eu queria que você falasse um pouquinho aqui. A gente tem muitos desafios municipais em relação ao SUS, porque, na verdade, a gente fala
do governo federal, mas o governo federal ele dá mais diretrizes, dá mais políticas macro, né, de funcionamento do SUS. Mas para as pessoas que estão nos ouvindo e para a gente no nosso dia a dia, o SUS ele ocorre na onde a gente mora, no município, né? Tinha até uma máxima do Montoro que dizia que as pessoas não vivem nos estados ou, nossa, vivem nos municípios. Então, eu queria que você me falasse um pouco para a gente sobre os desafios de um gestor municipal, por exemplo, a gerir o sistema, né? O que é, de fato, a gente pode esperar de uma prefeitura em relação à saúde pública? Como que você enxerga esse cenário hoje? Eu acredito que, no primeiro ponto, a gente precisa rebater as críticas de quem critica o SUS, porque normalmente quem critica o SUS não tem dimensão de profundidade do que é o Brasil por si só. A gente tem que lembrar que pega, por exemplo, o estado de São Paulo que é o território do Reino Unido. E dentro desse território nós temos um plano de saúde público, mantido pelo Estado, que é o SUS, que tem cobertura universal. Se você tiver uma gripe ou tiver que fazer um tratamento de uma doença super rara, você tem cobertura integral no SUS. Nenhum outro sistema de saúde para um território continental como o Brasil tem cobertura como tem o SUS. Não tem nenhum plano de saúde, público ou privado, que tenha a estrutura do SUS. E quanto à questão municipal, é bom lembrar que o SUS ele é feito não só da gestão pelos executivos públicos, né? Não só pelo governo, mas também principalmente pelo povo. Uma das coisas que vem desde as conferências nacionais de saúde e que foi integralizada na lei e na Constituição de 88 é que o SUS depende de participação popular. Então, desde a UBS até o Hospital das Clínicas, por força de lei, deve ter um conselho de participação popular, um conselho gestor, um conselho de saúde, e que é imperativo as pessoas participarem. Se o SUS não está dando certo em determinado local, a gente tem que pontuar primeiro. Se a população local, e população local é pobre, rico, negro, branco, empresário, desempregado, não importa quem, é povo no seu sentido amplo, que more naquela localidade, se está participando do SUS. Se está falando também para o gestor público local, olha, na nossa região estamos percebendo que está tendo uma demanda, por exemplo, de necessidade de políticas de prevenção à gravidez, né, à adolescente. Ou precisamos de políticas de prevenção para consumo de drogadição jovem. Estamos tendo problema de DST. Muitas vezes, o executivo público ele não tem a capacidade de ter essa identificação com o problema de base. Acaba tendo a noção com base nos métodos científicos de análise. Pega lá os dados, tantas pessoas tiveram problemas de saúde por determinada coisa. Mas só pelo macro. Enquanto há necessidade local mesmo, a própria população não acaba participando. Então, o segredo para os gestores públicos municipais é incentivar a verdadeira participação popular nesses conselhos eletivos, que são os conselhos de saúde. É fundamental. Eu tenho um exemplo disso prático. O meu escritório fica em Santana, por exemplo, e de frente do Hospital Estadual do Mandaqui. O Hospital Estadual do Mandaqui tem um conselho gestor, do qual, particularmente, eu faço parte como advogado desse conselho gestor. E é um conselho gestor muito combativo, porque tem os aposentados do bairro, tem os sindicatos, os trabalhadores do hospital que participam, tem movimentos políticos de direita e de esquerda que participam, que debatem, que discutem de forma séria o que é a saúde pública e o que eles querem para melhorar o atendimento do hospital. E isso faz com que o hospital tenha procurado, claro, com seus acertos e seus erros, procurado direcionar e suprir as demandas, né? Então, é fundamental do ponto de gestão municipal e de gestão local do SUS escutar quais são as demandas do povo. E também, evidentemente, investir e valorizar nos programas preventivos, nos programas de saúde da família e de assistência social, que é fundamental para saber qual que é a demanda local, né? Não adianta você, por exemplo, ter tratamento de câncer, alta complexidade de tratamento de câncer, num local onde o problema é tratamento de diabetes, né? Você acaba criando distorções econômicas e distorções de políticas públicas por conta dessa falta de aderência. Muito bem. Para quem entrou agora, a gente está aqui na live do Acredito no Instagram.
Quem quiser, puder, né, pode mandar a sua pergunta. A gente está com o advogado, Dr. Marcelo Brunella. E o tema hoje são as políticas públicas de saúde. A gente está falando de um tema muito especial, né, muito importante para a gente no momento, que é o SUS. Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários. A Júlia Morales está dando parabéns pela temática, falando da relevância desse assunto, especialmente nesse momento. Obrigado, Júlia, pela sua contribuição. Várias pessoas acenando, mandando oi, boa noite. Cleiton Bonfilho. Boa noite, Alexandre Dungas. Pessoal participando. Quem quiser pode mandar a sua pergunta. A gente lê aqui, debate aqui junto com vocês. Bom, desse último, para quem entrou agora, esse último bloco que a gente estava comentando, o Dr. Marcelo estava falando sobre a importância de algo que está previsto na nossa Constituição, que foi fruto da luta da 8ª Conferência Nacional de Saúde na década de 80, que é o controle social, a participação social. E o controle social, a participação social, é justamente quando a população participa da construção do sistema de saúde, do funcionamento no dia a dia do sistema de saúde. Então, é levantar as necessidades, apontar quais são as falhas, né? Participar de fato da gestão dos equipamentos de saúde. E ele citou o exemplo aqui do Conselho Gestor do Hospital do Mandaqui. Na verdade, é tão complexo, né? Complexo Hospitalar do Mandaqui, que é um dos maiores e um dos mais importantes da cidade de São Paulo. Bom, um outro assunto que no finalzinho ele acabou citando um pouco também, eu queria que você comentasse um pouco mais. Vamos só continuar no conselho, que a Júlia fez uma pergunta. Ela perguntou como que faz para fazer parte de um conselho. E aí é interessante essa pergunta, porque a maioria das pessoas sequer sabe que existe um conselho gestor. Então, como que funciona a participação no conselho gestor? Em tese, as reuniões dos conselhos gestores devem ser públicas, abertas e ordinariamente mensais, né? Essa, pelo menos, é a diretriz do Conselho Nacional de Saúde no Ministério de Saúde. Em São Paulo, eu tenho acompanhado que o Conselho Estadual tem acompanhado essa mesma diretriz e que é aplicada aqui nas principais instituições da Zona Norte, né? Dentre eles, o Conjunto Hospitalar do Mandaqui. Então, eu recomendaria, no primeiro momento, entrar em contato com o posto de saúde ou com o hospital próximo da sua residência e perguntar para a administração se tem um conselho gestor, se tem um conselho de participação social. Não tendo, a população local pode se organizar, mas para isso tem que procurar o Conselho Estadual de Saúde. E o Conselho Estadual de Saúde auxilia a organizar a eleição e a reunião e a instalação e as reuniões dos Conselhos de Participação Popular. O Conselho Estadual de Saúde, só critério de serviço de explicação, ele funciona na sede da Secretaria Estadual de Saúde, que fica ali atrás do Hospital das Clínicas, né, no meio ali da rua do Complexo Hospital das Clínicas. E tem um site também, tem um portal do Conselho Estadual de Saúde, que na verdade é um serviço, é a nossa representação dentro do sistema de saúde. Né, o sistema de saúde, os conselhos de saúde são eleitos, né? Tem um período que você faz eleição, enfim, né? Assim, estando devidamente organizado. E também tem representação do governo, dos trabalhadores e da população. É isso, né, doutor Marcelo? Exatamente. Eu acabei de compartilhar aqui nas mensagens o endereço do site do Conselho Estadual de Saúde. Quem tiver alguma dúvida pode procurar. E caso não contenha a informação que no hospital, na instituição de saúde de referência próxima da sua residência, tem a conselho de saúde, entre em contato que lá eles vão te ajudar, devem te ajudar a instalar e organizar esse conselho de participação popular no seu local. O pessoal que está entrando agora, a gente está falando sobre as políticas públicas de saúde, sobre o SUS. Nós estamos com o Dr. Marcelo Brunella, que é membro do Conselho Gestor do Complexo do Mandaqui, é um advogado que atua na área com experiência já de ter trabalhado no IANSP, que é um grande complexo hospitalar de São Paulo. Nós temos alguns comentários aqui, quem quiser pode mandar sua pergunta. A Júlia, ela perguntou sobre como participar, o doutor Marcelo respondeu agora.
Ventura, ele perguntou como, ele falou da importância do movimento Acredito se mobilizar mais para isso. Perguntou se as reuniões são abertas, né, doutor Marcelo? Então, devem ser abertas. Devem ser abertas. Né? A gente tem que lembrar também que tudo tem um modelo legal, mas que pode ser que eventualmente algum problema decorrente de má gestão não funcione, mas a gente caberia recorrer ao Conselho Estadual, que é a instância superior. Quanto eu acredito, acho que a gente poderia fazer até um material informativo sobre o funcionamento dos conselhos, né? Tem um material, acho que do Conselho Nacional, mas a gente pode aproveitar isso e divulgar nas nossas redes. E o Conselho, os conselhos de saúde, assim como o doutor Marcelo falou, tem nas esferas dos equipamentos de saúde, tem na esfera municipal, né? Na Prefeitura, Secretaria de Saúde tem o Conselho Municipal, o estadual e tem também o Conselho Nacional de Saúde. Assim como tem o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, o Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde, então, assim, são entidades bem organizadas. Caminhando aqui um pouco nas nossas perguntas, muita gente falando sobre a importância da... Perdão, fala, Marcelo. Tem uma coisa importante. Que tirou aqui a imagem. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Bom, tem uma coisa que é muito importante as pessoas saberem também. O SUS, você pode ser atendido em qualquer local do país, tá? Seja você brasileiro ou seja você estrangeiro. Você, no máximo, vão pedir um documento de identificação para colocar no seu prontuário médico. Então, não importa se você está no Brasil de forma regular ou irregular. Se você precisa de atendimento de saúde, pode procurar o SUS. Isso pode dizer com 100% de certeza. Nenhum sistema público ou estatal de saúde ou que tem participação pública, isso acontece. Só existe no SUS e só existe isso no Brasil. Tá? Então, acho isso importante. É muito importante as pessoas saberem disso. A gente tem um número muito grande de estrangeiros e muitos vivem, né, irregularmente e tal, no país em relação à documentação. E muitas vezes acabam procurando outros métodos de tratamento de saúde, não seguindo aí um fluxo, um caminho adequado. Bom, eu vou ampliar um pouco mais o nosso debate. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando, né? Bom, está falando da importância de divulgar sempre o papel, né? A página Mundo de Mãe está falando sobre o papel consciente dos conselheiros, né? A gente tem que evitar muito o aparelhamento político nos conselhos de saúde. Enfim, essas coisas só melhoram com a participação, né? Vou ampliar um pouquinho a pauta e depois a gente vai entrar no tema já do coronavírus, que é o que todo mundo está falando muito. Mas você falou muito sobre a questão do Hospital das Clínicas, que é um hospital muito grande que tem em São Paulo. E São Paulo acaba atendendo uma demanda nacional de saúde de vários municípios vizinhos da cidade de São Paulo e mesmo de outros estados. Mas, se a gente parar para pensar na lógica do SUS, a gente pensar num sistema universal, integral e gratuito, é plausível e o sistema deveria mesmo atender todo mundo, mas às vezes tem algumas críticas, achando que fica muito inchado aqui o nosso serviço de saúde. O que o senhor acha sobre isso? Bom, eu acredito que essa participação é fundamental, né? Você pega o Hospital das Clínicas, por exemplo. O Hospital das Clínicas ele não é só um atendimento ambulatorial como se espera. O Hospital das Clínicas também tem o seu centro de pesquisas próprios, como era o caso do Hospital do Servidor. Então, nesse momento que nós estamos passando no meio de uma pandemia, então a atuação de pesquisa e atendimento, que é pesquisa, desenvolvimento e atendimento médico, digamos assim, um tripé fundamental para a gente atravessar e enfrentar essa crise. E que é feito de forma com excelência, reconhecida mundialmente, no Hospital das Clínicas, por causa do seu vínculo acadêmico com a Faculdade de Medicina da USP. Então, é extremamente fundamental, né, essa participação, esse vínculo, principalmente no embate ao coronavírus. Então, o pessoal que está entrando agora na live, a gente está falando sobre as políticas públicas de saúde, né, a atuação dos órgãos federativos no atendimento à saúde à população. A gente está com o Dr. Marcelo Brunella.
que é advogado, trabalha nessa área, faz parte do conselho gestor do Complexo Hospitalar do Mandaki. E eu queria pedir para o pessoal, para quem puder, mandar a sua pergunta, porque a gente faz o debate ficar mais animado. Isso ajuda muito. Quando não chegam novas perguntas, eu vou passar a palavra para o Dr. Marcelo e eu gostaria que ele falasse um pouco sobre a questão do enfrentamento, né? Esse momento crítico que a gente está vivendo, o enfrentamento ao novo coronavírus, né? A doença do Covid-19. E eu queria que ele falasse, baseando-se no eixo do que ele acha, como que ele acha que está a política pública de saúde de enfrentamento no âmbito federal, estadual e municipal. Lógico que a gente não está pensando aqui em questões partidárias e de pessoas, mas de governo em si. E também como que ele acha que o sistema pode enfrentar isso, quais são as suas perspectivas, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus que está assustando todo mundo. Eu acredito que houve uma certa letargia dos nossos órgãos e executivos de saúde no enfrentamento ao coronavírus. Quando a OMS deu seu alerta, entre fevereiro e março, era o momento em que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, junto com o Ministério da Saúde, o Ministério das Relações Exteriores e a Infraero, deveriam ter feito uma barreira eu não digo, mas um controle sanitário na entrada do país. Por mais que a Fiocruz tenha dito que o coronavírus já estivesse circulando a partir de janeiro, de acordo com algumas pesquisas deles. Mas, a grosso modo, né, pelas pesquisas de sequenciamento do vírus, perceberam que o vírus vieram de três cepas. Uma de uma variante do Reino Unido, outra de uma variante da Inglaterra e outra da propriamente a cepa original, que é a chinesa. Então, deveria ter tido um enfrentamento de forma mais enérgica, de forma mais direta, lá em fevereiro, quando a China já tinha avisado que existia a possibilidade da transmissão homem a homem, né? E essa letargia levou a uma desincronização na discussão interfederativa sobre como vamos combater esse vírus. Porque o vírus ele não respeita a fronteira, ele não respeita a ordem econômica, ele não respeita a diferença social. Ele simplesmente ataca. E ataca seres humanos de uma forma agressiva, até onde nós sabemos. Então, houve uma verdadeira desincronia. Houve, digamos assim, um desobedecimento ao mandamento constitucional sobre como deve ser feito saúde pública. Porque a Constituição ela tem um programa que deve ser seguido. Não é o que cada gestor público acha. A Constituição ela fala, olha, o caminho a ser seguido é esse. Dentro desse caminho, o gestor ele tem as formas de manobrar e adequar a sua realidade social. E um dos mandamentos constitucionais, lá na Constituição, ele fala sobre o seguinte, que deve ter o diálogo interfederativo para as autoridades de saúde pública para esse enfrentamento. Então, foi muito gravoso, tanto por parte do Ministério da Saúde, quanto das secretarias estaduais e das secretarias municipais. E agora nós estamos colhendo os sintomas dessa letargia e dessa desincronização. Porque foi a partir da gestão, a partir de que publicamente o ministro Mandetta, a nível federal, começou a ter um diálogo mais franco e aberto com os secretários estaduais, independente das questões partidárias, que se começou a ter um enfrentamento sério ao coronavírus. Mas até aí já estava tendo a transmissão comunitária, ou seja, a transmissão normal dentro do país, onde você não conseguia mais ter a identificação de quem foi o transmissor da doença. Então, eu acredito que do ponto de vista de política pública e também da parte jurídica, esse foi o grande defeito. Agora, daqui para frente, atirar pedra no passado, sem engenheiro de obra pronta, é muito fácil. A gente precisa também indicar qual que é o melhor caminho a ser seguido. Digamos, do ponto de vista do Programa Constitucional de Saúde Pública, precisa ter uma coordenação séria entre as autoridades sanitárias de nível municipal até o nível federal sobre, olha, nós estamos tendo essa dificuldade real de gestão aqui. Nós estamos avançando para esse ponto. Nós identificamos essas determinadas localidades, como é o caso em São Paulo da Brasilândia, que está tendo um avanço muito rápido da contaminação. O que nós podemos fazer para combater? E enfrentar de forma séria,
com clareza, dando informação com clareza e respeito à população. Então precisa ter assim digamos assim, um concerto, né, entre as autoridades dos três níveis federais para acertarem qual que é o rumo, qual que é o destino a se seguir. Enquanto isso, nós vamos ficar dando murro em ponta de faca. O secretário municipal falou uma coisa, o Estado outra coisa, e o federal, o ministro a nível federal, vê o que pode ser feito. Então, pessoal que está entrando agora também, olá, boa noite. A gente está numa live do Acredito, no Instagram, sobre as políticas públicas de saúde. A gente falou muito sobre o SUS, sobre a origem do SUS, a participação social, e agora a gente está falando um pouco sobre a crise do coronavírus. A gente teve, podem mandar suas perguntas, por favor, participe. A gente teve alguns comentários e perguntas. O Carlos Feitosa, ele fala sobre esses 2 meses, as ações do SUS. Eu entendi que não sei se é uma afirmação ou se é uma pergunta. Foi necessário para o SUS se adequar à realidade atual. Eu acho que você comentou um pouquinho, mas se quiser comentar um pouco mais sobre isso, né? Se esses 2 meses está sendo assertivo, essa medida de isolamento, pode ver até do ponto de vista também jurídico, né? E o Yuri, ele fala sobre, como foi dito sobre a cobertura do SUS, como nós podemos utilizar essa cobertura como vantagem para frear o avanço do Covid? Bom, então vamos por partes. Vamos começar do último questionamento para ir para o primeiro, falando sobre a cobertura. A cobertura ela já está feita, já existe a malha de infraestrutura sanitária para o SUS, certo? O ponto agora é como coordenar essa infraestrutura para combater. E é esse o problema que nós estamos tendo. Porque a nível, salvo raras exceções, que é o caso aqui do Estado de São Paulo e do município, em que você tem uma sinergia entre o secretário estadual e o secretário municipal, no resto do país você tem as autoridades sanitárias dando murro em ponta de faca, elas entrando em colisão sobre qual que é a melhor forma de utilizar essa infraestrutura para combater o coronavírus. Eu acredito que, como o coronavírus, eu não posso dizer do ponto de vista médico-científico, mas posso dizer do ponto de vista, digamos assim, de gestão pública. Nós temos como exemplo de pandemia, e de forma parecida, a forma como se foi enfrentada a gripe espanhola. A gripe espanhola foi enfrentada basicamente com isolamento e as medidas de prevenção de limpeza. Lavar as mãos, evitar o isolamento social, evitar contato e tentar tocando a vida o máximo que puder. Claro, é muito difícil. Nós temos um país em que muitas pessoas vivem com subempregos, vivem do trabalho autônomo, então é difícil você cumprir o isolamento social, né? O isolamento e o distanciamento. Mas ele é necessário para que nós continuemos, principalmente, vivos. Né? Eu acredito que ninguém quer morrer de forma tão cedo, salvo raras exceções. Então, o primeiro ponto é, nós, na nossa parte, enquanto cidadão e parte do povo, né, parte da coletividade, cumpramos com a nossa parte, que é manter o isolamento social e manter as medidas de higiene necessárias. No segundo ponto, do ponto já macro, é necessário ter essa coordenação entre as autoridades sanitárias para justamente a gente conseguir enfrentar de forma efetiva o coronavírus a nível nacional. Que, como já disse anteriormente, a doença não respeita a fronteira, não respeita a condição econômica, não respeita nada. Ela simplesmente ataca. É um inimigo invisível, mas que a gente tem condições reais de enfrentar. A outra pergunta, que foi a primeira, qual foi, Elton? E esses 2 meses, se o SUS conseguiu se adequar à realidade atual, né? Eu não sei se você está fazendo um comentário ou uma pergunta aí, mas como foi esses 2 meses? As medidas que o SUS fez, né? Que os órgãos estaduais, municipais e mesmo federal, se essas medidas, se elas foram adequadas ou não? Bom, eu acredito que a gente tem que voltar a um ponto que nós discutimos anteriormente. A letargia da coordenação, a letargia e a falta de coordenação entre os órgãos sanitários dificultaram muito a atuação para combater o coronavírus.
Adequar a realidade brasileira é uma coisa muito difícil, porque a gente tem que falar de qual realidade? A realidade do centro expandido de São Paulo? A realidade da periferia de São Paulo? A realidade da nova classe média do Norte e Nordeste? A realidade da periferia do Norte e Nordeste? E, então, existem várias realidades do SUS. E o SUS, infelizmente, ele não está totalmente adaptado a essa gama, digamos assim, continental da sua atuação. Uma dificuldade que se tem até porque é um sistema de saúde que tem pouco mais de 30 anos. Então, é difícil falar em realidade, até porque existe justamente essa descentralização da atuação. Mas, em alguns lugares está sendo satisfatório, em outros lugares, por questões políticas, não está sendo satisfatório. Política que eu digo é de política pública, por favor, não de política partidária. É bom a gente deixar bem claro, até por conta do acirramento do debate político dos últimos tempos. Então, é coordenação e diálogo. Tá certo. Quero agradecer a colaboração do Antônio. O Antônio ele falou que foi esta excelente explanação, porém ele falou assim que, na verdade, pouco se sabe, né, como o doutor Marcelo também disse. Então, acho que ele demonstrou uma certa preocupação em relação à gripe espanhola, varíola e tal, porque a gente pouco sabe ainda do coronavírus. Mas eu acredito que a contribuição do doutor Marcelo foi mais no sentido de que as medidas, até onde se sabe, têm sido assertivas, com isolamento, com as questões de higiene. A Kellen comentou sobre a importância de alinhar as ações, acho que isso tem, o doutor Marcelo já comentou bastante. A Daniela está falando sobre a questão do rodízio, se a sua opinião está sendo benéfico ou não, porque está tendo a lotação no transporte público. Uhum. Bom, Daniela, particularmente eu acredito que essa medida do rodízio, adotada pelo prefeito Bruno Covas e pelo seu secretariado, ela deveria ter tido um maior diálogo com a população. A lei orgânica do município de São Paulo determina que as políticas públicas feitas a nível municipal, na capital, exigem diálogo com a população. Por mais que haja uma situação de emergência sanitária, uma situação de calamidade pública, é indispensável a comunicação para a população. Nós estamos como se fosse numa guerra. E numa guerra a informação é vital para combater ela. Então, o prefeito e o seu secretariado, seu corpo técnico, precisava ter explicado, olha, por que nós estamos tomando essa medida? Aonde nós queremos chegar com ela? E faltou isso. Não se dá mais para admitir, justamente como eu disse, pelo nosso programa constitucional, simplesmente estou mandando e obedeça. Por mais que seja de boa vontade. Mas aí a prefeitura pecou na falta do diálogo, na falta da comunicação. Eu acredito que ainda é uma medida, digamos que conservadora. Precisávamos ter adotado medidas mais arrojadas. Medidas de controle de acesso, medidas de, como é feito na Coreia do Sul, medidas de controlar a temperatura da população, medida de testagem. Então, é uma medida que, particularmente, eu acredito que é conservadora. Ela não avança, é conservadora no sentido de não ser tão arrojada quanto deveria ser. Nós precisávamos adotar medidas mais duras, né? Por exemplo, está identificado qual que é o município, a nível local municipal. Se está identificado quais são as localidades onde tem o maior número de pessoas com o contágio, onde está tendo a maior transmissão. Então precisa ter sincronia entre a assistência social, educação, saúde e segurança pública, para falar, olha, vamos cercar esse bairro, todo mundo que entra e sai, a gente precisa fazer testagem, verificar a temperatura e saber qual que é a condição real dessa localidade para a gente enfrentar, né? A gente não pode ter medo nesse momento. Medo de rejeição, a gente precisa tomar as medidas necessárias para salvar vidas, né? E não é simplesmente falar, fique em casa. Mas é ficar em casa como? Porque a gente sabe que muitas vezes na periferia, uma família de 6, 7 pessoas mora em 20, 30 metros quadrados, num local sem saneamento básico, sem eletricidade, sem qualquer assistência. Também não é simplesmente fique em casa, mas é como, né? Doutor Marcelo, então, nesse ponto de vista, o direito, né, à manutenção da vida, o direito sanitário, né, para a preservação de toda a sociedade, ele estaria à frente do direito de ir e vir?
Então, não se está impedindo o direito de ir e vir das pessoas. Ninguém está impedindo das pessoas se locomoverem, até porque nós estamos em tempo de paz. A vedação ao direito de ir e vir só ocorre no estado de defesa, no estado de sítio e no estado de guerra. E quem pode decretar os 3 estados é o presidente da República. Até o momento, nós temos um estado de emergência de saúde pública nacional, o ESPIN, que é determinado por meio de uma portaria do ministro da Saúde, com autorização de lei, evidentemente. Mas, nesse caso, nós temos o Código Sanitário do Estado de São Paulo e nós temos diversas outras legislações municipal, estadual e federal que dão retaguarda jurídica para os gestores públicos tomarem medidas de controle sanitário. É diferente. Não se fala em violar o direito de ir e vir, porque se for discutir direito de ir e vir, a gente vai estar partindo para a mesma discussão antiga se o pedágio viola ou não o direito de ir e vir por estar ali pedagiando a via. Não é isso. Se está controlando o deslocamento desnecessário. Só se desloca quem realmente for atividade essencial, não quem quer passear pela cidade. Que são coisas que tem que ver. O que eu acho importante esclarecer isso, porque circulou nas redes sociais alguns textos, alguns comentários sobre isso. Quero agradecer aqui as colaborações. A Maura, ela fala sobre a questão de vacina. Se com tudo isso que está acontecendo, se acha, ela está perguntando para nós dois, né, se há uma maior preocupação em se investir na vacina. Bom, até vou falar um pouco sobre a minha opinião em relação a isso. A gente não tem, lógico, a gente não tem uma experiência, nós não somos médicos, né, para falar propriamente sobre vacina, ou biomédicos. Todos nos assistindo. Mas eu acho que a preocupação de todos nesse momento, né, em se procurar uma vacina, enfim. Porém, a gente sabe que vacina, Fiocruz, a Faculdade de Saúde Pública e outras entidades já se manifestaram explicando que a vacina tem um certo tempo, né, de desenvolvimento, de pesquisa, de testes, de aplicação, né? Então, acho que não sei qual a sua opinião em relação a isso, mas acho que tem um tempo ainda para que isso ocorra. Bom, vamos lá. Eu acredito que é fundamental a pesquisa e desenvolvimento. Infelizmente, por conta da crise econômica que nós vivemos no final dessa década, né, de 2015 até esse ano, tivemos cortes significativos de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, né? Nós mantivemos, salvo em alguns estados, em determinadas instituições estratégicas, a manutenção do financiamento. E isso é trágico. É trágico a nível econômico, é trágico a nível sanitário, é trágico a nível comercial, é trágico em todos os sentidos. Porque a pesquisa científica, ela serve para proteger não somente o país. Pesquisa e desenvolvimento é uma questão de segurança nacional, senão a gente vai continuar sendo exportador de soja e carne o resto da vida. E o Brasil sempre teve uma pesquisa científica para a área de saúde muito arrojada, né? Mas que, infelizmente, salvo engano, foi o comentário do Dr. Oreb mais acima, do Antônio Oreb, infelizmente se tem tido um sucateamento no nosso parque científico no Brasil. Nós sempre tivemos equipes de engenheiros e equipes de pesquisadores médicos fabulosos. Nós sempre tivemos. Só que, infelizmente, nós temos uma política, eu peço desculpas até pelo termo que eu vou usar, mas uma política de emburrecimento. Porque não tem outro termo para se utilizar. Em que se está defendendo uma coisa, a vanguarda do atraso. A vanguarda do atraso que é o quê? Luta contra a vacina, luta contra a pesquisa científica. Falando que isso é uma coisa de política ideológica. Realmente de ideologia. Da ideologia do programa constitucional, do programa de desenvolvimento, do programa de preservação à vida. Eu estive lendo há pouco tempo, se eu não me engano, foi no The Jerusalem Post. Apesar de eu ser filho de árabe, estava lendo um jornal israelense. E que estava falando que o governo israelense tinha convidado o Brasil, né, o governo federal brasileiro, para participar do grupo de pesquisa contra o coronavírus, da vacina contra o coronavírus. Infelizmente, o Brasil não deu resposta a tempo hábil. Na América Latina, quem foi que tomou a vanguarda disso foi o México, o nosso principal concorrente de esfera de poder na América Latina. Então, nós estamos perdendo o bonde da história. Nós estamos regredindo civilizacionalmente nisso. Apesar de muitas pessoas falarem que não é correto em falar de civilidade ou não,
mas nós temos coisas que nós estamos tendo a retaguarda, estamos tendo a vanguarda do atraso. E isso é da direita e esquerda. Né? Estão muitos agentes e atores políticos estão defendendo a própria barriga, o resultado das eleições. Estão esquecendo do pensamento geracional, que é a defesa da pesquisa científica. Né? Nós, desde a crise econômica, da depressão econômica no governo Dilma II, nós estamos tendo um êxodo de pensadores científicos para a Europa e os Estados Unidos. Gente que é nossa, gente que é brasileira e que eu não tenho dúvida que se estivéssemos um ambiente mais afável à pesquisa, certamente seriam prontos para contribuir para o país. São gente que são patriotas no seu sentido literal e técnico do termo, que dedicam a vida. Mas, infelizmente, assim, la nave va. Isso aí, pessoal. A gente está caminhando já para o encerramento da nossa live. A gente recebeu hoje o Dr. Marcelo Brunella, que é um advogado que trabalha, é membro do Conselho Gestor do Hospital do Mandaqui, do Complexo do Mandaqui, e tem uma participação muito efetiva nessa questão da saúde pública. A gente falou sobre política pública de saúde, fizemos um apanhado desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde na década de 80, a Constituinte, que de fato foi um marco na saúde pública, depois a Lei 8080 de 1990, que instituiu o SUS. Falamos sobre participação, controle social, participação dos conselhos gestores de saúde, falamos sobre o Covid, tivemos várias perguntas aqui sobre vacinação, enfim, sobre direito à vida, sobre isolamento social. Para a gente poder encerrar aqui a nossa live, o que eu queria deixar de comentário aqui, né, do Dr. Marcelo, eu acho que a gente vai ter uma série de mudanças na nossa sociedade diante dessa crise muito grande, né? Eu, como sociólogo, sou mestre em saúde pública também, eu enxergo que a gente vai ter uma nova ressignificação do SUS. E essa nova ressignificação do SUS, que até então seria de desmonte do SUS, eu acredito que vai ser de reconstrução e de fortalecimento do SUS, até mesmo como uma bandeira nacional, uma bandeira do nosso povo. Então, eu queria que o Dr. Marcelo fizesse o seu encerramento pensando nas perspectivas futuras da saúde pública brasileira. Tem tempos melhores em vista, a gente vai melhorar, a gente vai caminhar para o futuro, tanto do aspecto do direito, quanto do aspecto das políticas públicas de saúde, né? O direito à saúde, o direito sanitário. Como que o senhor enxerga isso aí? Bom, eu tenho um vício gravíssimo de origem, que eu sou um constitucionalista de formação. Então, a minha matriz de olhar, a janela, a janela que eu vejo, o meu ponto de partida é sempre desde a Constituição. Até porque o direito ensina, se não está de acordo com a Constituição, aquele ato, seja na vida particular ou na vida pública, ele não deve ser feito. Desculpa, tinha... Nosso áudio cortou um pouquinho. Pronto, voltou. Nós temos a seguinte situação. Nós estamos vivendo a tempestade perfeita que qualquer gestor público gostaria de ter. Por quê? É o momento em que um país pode ser reconstruído. É o momento que você tem terreno fértil para discutir toda a estrutura do Estado, qual é a melhoria que nós podemos fazer, os supersalários ou não, se a saúde, educação, segurança indo bem. É o momento perfeito, porque a população está empenhada em discutir isso e os próprios políticos não querem perder o apoio da população. O Ulisses Guimarães tinha uma frase sensacional: se tem uma coisa que o político mais tem medo, é de povo na rua. E hoje a rua são as redes sociais, são a capacidade... Desculpa. A capacidade de organização que as pessoas têm, como, por exemplo, vocês do Acredito estão fazendo. Então, para esse país dar certo, para crermos na vitória final e inexorável do Brasil como nação, como dizia a JK, o Conselho Brasília, nós temos que participar. É chato participar? É claro que é chato, mas é mais gostoso ainda colher os resultados. Porque não adianta a gente querer colher maçã plantando quiabo. Não adianta, não dá certo. E não participar da gestão, seja do conselho da escola, do conselho de saúde ou da reunião de condomínio, gente, é querer plantar quiabo para... Agora foi. É querer plantar quiabo e colher maçã. Não dá certo, gente. Então, para a gente ter futuro nisso, a Constituição ela nos dá um programa claro e um programa de vanguarda.
é a participação de todos nós. Independente do credo, independente do setor político, todos nós acreditamos, somos democratas. Todos nós acreditamos que a saída seja pela participação. Por isso que nós votamos, por isso que nós criticamos e por isso que numa quinta-feira, 9 horas da noite, nós estamos aqui conversando e dialogando sobre isso. Então, participem, pelo amor de Deus. A saída é a participação, a saída é criticar, a saída é falar e a saída é se inteirar do que está acontecendo. Chato ou não, façam isso. É só assim que a gente vai deixar de ser o país do futuro. Pessoal, então agradecer ao Dr. Marcelo pela participação. Foi muito gostosa essa conversa. Pena que é rápida, a gente já passou aqui alguns minutinhos. Mas eu quero lembrar vocês que toda quinta-feira a gente faz uma live. Na próxima quinta é uma live com um número maior de convidados, né, através do Face e do YouTube. E na outra quinta a gente tem uma outra live um pouco mais curta. A gente teve vários comentários agradecendo aí depois no final. Então, muito obrigado a todos pela participação. Quem sabe, né, faz ao vivo, eu estou aqui tentando aprender como que salva, que alguém do Acredita me falou assim, ó, salva essa live para depois ela estar visível. Vou ver se eu aprendo aqui como faz para salvar. Mas obrigado, Marcelo, mais uma vez. E que a gente possa, né, sempre renovar as nossas esperanças na saúde pública, porque a saúde, de fato, é urgente, é o que a gente mais precisa. E a gente tem um sistema, né, que a gente falou muito aqui, que é integral, que é universal e que é gratuito. Ou seja, é de todos nós, inclusive de quem usa a saúde privada, né? Eu sempre friso isso. Até porque se a pessoa que usa saúde privada precisar de uma alta complexidade, ela vai para o SUS também. Então, é isso que é importante. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima live, na próxima quinta-feira. O Ventura me disse que aparece no final, onde salva. Então, muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Tá bom, eu que agradeço, Elton. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.